Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, voltando aqui para o nosso estudo de Isaías, né? Estamos começando hoje o livro Isaías, capítulo 29, a profecia contra Judá infiel. Lembrando a todos que o Almoço com Deus é um programa que já faz mais de 14 anos, vai para 15 anos já. Estamos aqui no ar com esse programa e deixando para você a mensagem gravada, a mensagem que fica aí para se perpetuar, para que você possa um dia, você que está agora acompanhando essa mensagem, saber que alguém gravou para você algo que lhe traz conhecimento, vai lhe trazer sabedoria, que o Espírito Santo te ilumine, que você possa ser enriquecido através desta programação. E para começar o Almoço com Deus, vamos fazer uma oração com o pastor Douglas. Pastor Douglas, mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo carinho e por estar aqui nos ajudando nessa programação. Você pode orar por nós agora nisso? Posso. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua graça e que a Tua misericórdia venham sobre nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Deus, nos iluminar, no Senhor, para que nós possamos falar, meu Pai, da Tua palavra. Sim, e que essa palavra, que é viva e eficaz, o Senhor possa levar, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão entristecidos, aqueles que estão pensando em desistir, aquelas pessoas que querem aprender, aqueles que são necessitados de Ti, Senhor. E que eles possam encontrar a Ti, encontrar a Tua luz. É esse propósito que aqui nós estamos, Deus. Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Então vamos lá agora, pega a sua Bíblia e deixa aberta aí se você tem condições. É Isaías capítulo 29, fala da profecia contra Judá infiel. Judá infiel, olha só o termo, né, que está sendo colocado aqui. Eu vou ler, nós temos aqui um esboço, pastor Douglas, dos primeiros versículos. Nós vamos Pode ir de 1 a 8. De 1 até 8. Então vamos lá, de 1 até 8, eu vou ler para vocês e vamos comentar aqui acerca desse capítulo, desses primeiros versículos. Diz assim: ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Versículo 2. Está na tela, Carlinhos, esse versículo? Tá? Maravilha. Contudo, porei a Ariel em aperto. Ai de Ariel. E haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Repete, Ariel será para mim como Ariel. Como é que é isso, pastor Douglas? É um trocadilho, né? É um trocadilho, né? A palavra Ariel, ela tem dois significados no hebraico: lareira de Deus e leão de Deus. Primeiro, ai de Ariel, leão de Deus, que é Judá. Uhum. Judá é da onde que viria o leão. Também é conhecido o símbolo, né, de Judá é o leão. Uhum. E fala que de Jacó o leão, fala de Jesus Cristo ser o leão da tribo de Judá. Então Ariel é reconhecida como o leão de Deus. Leão e lareira ao mesmo tempo. De Ariel, cidade onde Davi acompanhou. O título de Davi, o herói de guerra, antigamente era dado também como Ariel, que era dado por um herói de guerra, um general de guerra. Significa lareira, quer dizer que... Não, na verdade o leão fogo mesmo. Consumidor. Leão. A pessoa seria o leão de Deus ali na guerra, na batalha. Aí acrescentar ano e molai. Aí que contudo tereis sofrimento. Ariel. Aqui, esse Ariel aqui já é o Ariel, o leão de Deus, o escolhido, o herói do Senhor. Aí ele fala: e haverá opressão e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Aí será lareira. Fogo consumidor. Será cercada mediante ao perigo. Ao perigo. Muito bem. Vamos lá, versículo 3, Carlinha na tela. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti, Ariel. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar.
Olha aqui, o espírito familiar, hein? Existe isso. E a tua fala assobiará desde o pó. Grunhidos. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E no momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, com um tufão de vento, e tempestades, e labaredas de fogo consumidor. Olha aqui. E como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela é contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Versículo 8, para fechar. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Aí vem a profecia daqueles que se levantam contra Sião. Tu viu, né? Tem coisa que Coisa a gente só lendo a Bíblia a gente consegue entender. A gente nota, primeiro aqui, né, os descuidados judeus tinham acabando humilhando, né, a sua vocação mediante a Deus. Quando nós entendemos isso, por quê? Israel estava primeiro imolando sacrifício a deuses estranhos, estava procurando uma solução, uma resposta através de deuses estranhos e políticas estrangeiras, mas Deus iria dar um fim àquilo tudo. Eles eram infiéis na celebração das suas festas, Páscoa, Pentecoste, festa dos tabernáculos, onde eram festas para demonstrar um arrependimento não havia. E Deus, então, ele fala a respeito dessas festas aqui, onde fala dos sacrifícios, das festas, e ele faz uma profecia para o futuro. Ele diz o seguinte: numa dessas festas você é atacado. Você, herói de guerra, Ariel, leão de Deus, meu leão, vocês se tornarão Ariel, fornalha, ou seja, em meio ao fogo, porque te cercarão. Essa profecia ela tem duplo sentido. A primeira vez que aconteceu isso foi com os assírios em 701. Invadiu essa cidade e acabou por fim destruindo essa cidade, tentando destruir essa cidade, e Jerusalém ela seria colocada nesse momento em uma abjeta humilhação e extrema posição de súplica. Como, né, num sonho, será a multidão de todas as nações. Foram cerca, né, de uma devastação tremenda ali naquele local. Nós vimos o exército de Senaqueribe, né, ele tentando atacar. Só que o que Deus faz com esse povo? Até agora o versículo de 5 a 8. Eles começam, então, a ver que tinham de bater em retirada para poder lutar contra o exército, né, inimigo, exatamente no Egito. Né, lutar contra os Eutec, né, lutar contra os Etecs. E eles saem do cerco, bispo, e vai em direção aos Etecs. E acaba, enfim, ali, na volta de sua campanha vitoriosa, eles recebem um golpe devastador, né, porque Deus acabou predizendo aqui. Houve uma perca de 185 mil homens, que estaria, então, ali naquele momento, para matar Israel, para acabar com o povo judeu. Por isso que ele diz, né, que haveria como se fosse uma devastação de uma tempestade ou de um rodamoinho muito forte. Para os judeus, o súbito desaparecimento do inimigo seria como um esmaecer de um pesadelo, quando aquele que sonha desperta do seu tortuoso sonho. Mas, contudo,
vale ressaltar que Deus provê essa derrota por os assírios, sem Israel mover um dedo, porque Israel não tinha condição. Mas Deus ele ressalta, né, no versículo 7, que eles seriam com aquele que sonha. Aqueles que estavam com fome, sonhou, né? E parece que comeram alguma coisa, só que, no versículo 8, perdão, que comeu alguma coisa, só que na verdade não comeu nada, acordou, continuou com fome. Seria como sedento, que sonhou, bebeu água, e conforme tu sonha, tu se sente ali saciado, mas quando tu acorda, tu ainda continua com sede. E a sua alma ainda continuou com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra Sião. Porque eles projetarão em seu pensamento, mas nunca hão de concretizar a derrota de Israel. Mesmo que Israel vá contrária à vontade de Deus, Deus é por Israel. Por que eu falei que essa profecia foi 2 pontos, né? Forte. Porque primeiro acontece nesse momento histórico, mas não acontece por completo. Haveria no futuro, né, após a vinda do verdadeiro leão de Deus ao mundo, que para nós cristãos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Israel seria atacada de novo dessa forma, sitiada, cercada. Nós vimos isso acontecer agora há pouco tempo. 7 de outubro? Eu não consigo lembrar a data, tentei buscar aqui na mente, mas não consegui. Foi outubro, né, na festa dos tabernáculos, né? E ele acaba sendo atacado, acaba no final, no Yom Kippur, perdão, acaba sendo atacado. O Yom Kippur é uma festa religiosa, onde as pessoas se reúnem para chorar os seus pecados. E o povo de Israel hoje são pouquíssimos que acabam observando esse tipo de preceito. Eles se reúnem em festas, em raves. No dia do Yom Kippur, em uma data, foi feito também uma passeata LGBTQIA+, em Israel. E então, toda vez que o povo de Deus, isso agora para nós somos cristãos, toda vez que nós somos povo de Deus, nós, povo de Deus, escolhidos, eleitos, chamados, predestinados por Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, optarmos em fazer o desejo da nossa carne ou servir à vontade do Deus desse século, que é o diabo, nós abriremos brechas no espiritual. Em vez de sermos chamados de Ariel, como herói de Deus, leão de Deus, seremos chamados de Ariel, como fornalha de Deus. Porque é bem certo, você que me ouve, você que me vê, que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Existe um mundo espiritual. O teu sucesso, meu sucesso, o sucesso do bispo, realmente, que é uma história linda, que a gente vê, conhece, ela é alcançada com sucesso humano, né, que as pessoas enxergam, mas é quando nós enxergamos que em nós mesmos não temos capacidade nenhuma de obter sucesso algum, porque a nossa autossuficiência não vem de nós mesmos, vem de Deus. Quando eu e você somos chamados por Deus, nos comportamos como filho de Belial, o nosso Deus, ele nunca deixará o filho dele ir por um caminho errante. Ele vai pesar a mão sobre essa pessoa. Ele vai chamar essa pessoa de volta. Porque nós só alcançamos aquilo que Deus tem para nós quando cada um de nós cumprimos verdadeiramente a santa palavra. Positivo. Então na sequência, né, na leitura, tem até aqui um comentário do Bispo Macedo. Você já falou praticamente tudo que nós tínhamos que observar aqui. Ele fala assim: o exército de Senaqueribe, por exemplo, sofreria com o extermínio de 185 mil soldados. Veja que o juízo de Deus sobre uma pessoa ou sobre uma situação pode ser súbito e irreversível. Por isso, é loucura o ser humano agir com rebeldia e fazer do Todo-Poderoso o seu adversário. A maioria das pessoas associa Deus somente ao atributo do amor. Deus é amor, porém se esquece de que ele também é justo e aplica a sua ira naquele que continuamente insiste em afrontá-lo. Por não ouvir os conselhos de Isaías, Jerusalém sofreria com aquela destruição. Parece até que foi muito bem. Que eu li. Muito bom aqui. Deus, comentário aqui do Bispo Macedo. Essa Bíblia era fantástica. Vamos agora para o versículo 9 até o 16. Até o 16. 16. Até o 16. Então lá na tela, Carlinha, por favor. Vamos lá. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós
um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Tá bom. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: leia isto, peço-te. E ele dirá: eu não sei ler. E você está entendendo? Quer dizer, a pessoa não vai entender nada. É como se fossem pessoas totalmente cegas à palavra de Deus. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Mandamento da igreja, digamos assim, em que foi instruído. Ah, não pode isso, não pode aquilo, mas os mandamentos de Deus são esquecidos. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Ninguém sabe quem eu sou. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. O oleiro não é igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Quer dizer, é um desprezo totalmente ao Criador, né? Ao Todo-Poderoso. Pastor Douglas. É triste, né? Mas esse é o retrato da humanidade, né? Do versículo 5 a 8, como que a gente leu, a gente viu que eles sonhavam em algo, mas quando acordavam a realidade era outra. Por que essa realidade é outra? A gente vai ver do versículo 9 até o versículo de número 12, uma reprimenda às práticas espirituais cegas, né, daqueles que eram conterrâneos de Isaías. A gente vê no versículo 9: estataleivos e ficais estatalados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados. Então, o que isso quer dizer? A palavra de Deus, o nosso irmão Paulo, ele diz lá na frente, no Novo Testamento, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vos resplandecesse a luz do Evangelho. Esses homens, o homem, quando está em pecado, quando ele está fora do direcionamento de Deus, esse homem, ele é como um beberrão que fica na sua embriaguez, que fica cambaleando para um lado e para o outro, que fica passando mal, que fica acabado. Ele não consegue de maneira nenhuma ter dentro do seu coração uma certeza, porque ele está bêbado. Ele não consegue ter um raciocínio lógico, ele não consegue tomar uma atitude boa, agradável. E assim são essas pessoas que vivem na prática do pecado, distanciados de Deus. Porque todo aquele que vive distanciado de Deus, ele tem o seu interior entorpecido, ele tem o seu interior distante daquilo que Deus tem para eles. O que isso então aponta no versículo 10? Fala que Deus então fechou os olhos dele, para que eles não pudessem entender. Haja vista que apesar deles buscarem um entendimento moral, filosófico, um princípio, nota que eles liam o livro, provavelmente o livro dos costumes, o livro da lei, mas ninguém entendia, porque eles estavam cegos. É interessante falar que Deus cegou, porque, bem da verdade, eles foram cegos pelo seu procedimento pecaminoso. O que isso quer dizer, então? Que aqueles que vivem na prática do pecado, o Senhor se abstém de revelar-se a eles. Isso é fracasso do homem. Esses que aí estavam... Aliás, da humanidade, né? Quer dizer, fora o povo de Deus, que não... ainda assim aqueles que conhecem a palavra e não praticam também.
de vez em quando erra, né? É por isso também que nós estamos diante de Deus, bispo, com inteireza de coração e com humildade perene, profunda. Por que isso? Nós acabamos nos tornando pior do que os outros, porque conhecemos a verdade e erramos mesmo assim. Veja o versículo 13, me chamou a atenção. O versículo 13, né, ele acaba trazendo esse anúncio, até o versículo 16. Ele diz: portanto, o Senhor disse, como este povo aproxima-se de mim com as suas bocas e com os seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Ou seja, a religião humana. A religião tomando o lugar das escrituras, da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Cristo. Porque a palavra religião, ela dentro da sua etimologia, significa ligar novamente. E quando nós falamos de ligar novamente, o homem por si mesmo, ele não pode ligar novamente a Deus por si próprio. Ele necessita de algo que o ligue, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas a religião, ela acaba criando vários preceitos para que você pense que está ligado com Deus. Exatamente. Que está bem. Eu estou fazendo a campanha, eu estou vestido com a indromitária que a minha igreja assim defende. Eu durmo de calça, acordo de calça, eu estou bem, eu não corto as mulheres, não corto o cabelo. Mas, contudo, a verdadeira religião está distante deles. Porque a verdadeira religião, bispo, é aquela que habita no Senhor. A palavra de Deus nos ensina que quando nós ouvíssemos a palavra de Deus e cumpríssemos essa palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitaria em nós. O nosso irmão Paulo nos ensina que nós somos habitação do Espírito Santo. Mas nós só podemos ser habitação do Espírito Santo que quando nós entregamos a nossa vida em submissão a Deus, que é o que ele fala aqui do artífice. Ele diz, seria o barro igual aquele que o forma, igual aquele que trabalha nele? De maneira alguma. O senhor já viu um vaso de barro se formar sozinho? Precisa do artífice. Precisa daquela pessoa que está trabalhando o barro, que está modelando aquele vaso, para que ele venha se tornar. E quem é que tem poder depois de feito? O vaso tem poder em si mesmo? Ou o artífice que tem poder para escolher um vaso de honra, um vaso de desonra? Nós sabemos que o artífice que tem esse poder. É o artífice que tem o poder de olhar para o vaso e ver, olha, esse vaso não está perfeito, eu tenho que quebrá-lo e fazê-lo novamente. É o artífice que tem, é o Senhor que é soberano. E no versículo 15 tem uma frase que eu acho interessante, depois duas interrogativas para nos fazermos pensar. Ai dos que buscam profundamente esconder os seus planos do Senhor, e suas obras estão na escuridão. E eles dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Misericórdia. Isso daqui é um homem totalmente afastado de Deus. Seria o Senhor sendo um representante de Deus, eu sendo um representante de Deus, começarmos a fazer coisas escúrias, sabendo que espúrias, né? Escúrias. Que sabendo que o mal é mal perante os olhos do Senhor, que é algo imundo perante ao Senhor, mas nós nos dedicamos a fazer mediante a um propósito pessoal. E as escondidas, as escuras, né? Entre aspas, né? Pensando que estamos nos escondendo de Deus, escondidos atrás de uma moita, e o nosso Deus chamando o nosso nome na viração do dia para exigir de nós aquilo que nós fizemos. E só esse paralelo, por que eu fiz isso? Mesmo Deus, muitas das vezes, chamando o ser humano, chamando a mim, ao Senhor, chamando a muitos outros que erraram, nós não nos prostramos diante dele e pedimos perdão. Ao contrário, agimos como Adão e Eva. Senhor, foi a mulher que tu me deste e Eva, a vida foi a serpente. Foram eles que erraram. Foram eles que deveriam pedir perdão. Eram eles que deveriam pedir arrependimento. Como se você está ouvindo Deus chamar o seu nome, em meio a esse processo que tu está vivendo, distante de Deus, arrependa-te. Pois a Bíblia, né, bispo? Ela diz que junto ao Pai tem um advogado justo e fiel que pode nos perdoar dos nossos pecados. Positivo, é isso aí. Então você que nos acompanha aqui nesse Almoço com Deus de hoje,
esteja sabendo que esse alimento é para você, é para mim, é para o pastor também. A palavra vai, mas ela volta para a gente também, né? A gente está pregando, mas a gente sabe que isso aqui serve para minha alma também. E ai de mim, como ele disse aqui, ele, olha, esse povo, né, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não posso julgar ninguém. Ninguém. Mas a gente vê isso acontecer, assim, em nossas barbas, né? Por falta de conhecimento, de entendimento. Então, é uma maneira de a gente agora meditar e dizer, olha, eu vou mudar o meu modo de pensar. Eu vou me estribar na palavra. Eu vou buscar entendimento na palavra de Deus, porque isso é que me segura. Você sabe, pastor Douglas, você sabe que eu me converti ao Senhor Jesus em 1980, né? E eu fui eu era ainda muito novo, tinha 28 anos, eu fui até a Sociedade Bíblica do Brasil, comprei uma Bíblia ali na Buenos Aires, até onde está, até Sim, hoje. onde tem hoje. Até hoje. A loja histórica. A loja histórica. Eu comprei a Bíblia pequenininha, que era o meu alimento, eu chamava de meu feijão, era meu feijãozinho, era aquele que me alimentava. Então eu ia trabalhar, pegava o metrô, pegava o trem, né, e a condução, ônibus, quando tivesse, quando não estava, às vezes, no meu próprio veículo, eu estava aí sempre lendo a Bíblia. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Por quê? O que nós, pastores, enquanto pastores, levamos para os fiéis da igreja, as ovelhas, né, no culto, é um trecho, é um pequeno trecho da Bíblia para refletir e tal, que opera e abençoa. Mas a fortaleza, o fundamento mesmo, está em você, em nós, lermos a palavra de Deus, se possível, todo dia. Como ele disse a Josué, medita nesse livro dia e noite, para que você não venha pecar contra Deus. Então, a leitura da Bíblia é fundamental para que você venha conhecer mais e mais de Deus e se proponha a praticá-la, se proponha a honrar a Deus na palavra. Eu sei da dificuldade que temos como seres humanos. Ninguém é perfeito, mas quanto mais conhecimento, mais entendimento tivermos e mais exercício tivermos em praticar a palavra, mais nós seremos abençoados por Deus. Livramentos terão. Muita coisa que podia acontecer de ruim não vai acontecer porque a gente conhece a palavra e nos desviamos dela. Daí o Pai Nosso que diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e que venha a nós o teu reino. O reino de Deus na nossa vida, e que seja feita a tua vontade. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. A vontade dele tem que ser feita em nós. Aí tem a parte principal que eu gosto. Lá no final fala assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque o tentador está aí. Jesus foi tentado, mas tentado duramente. Durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Ele podia ter cedido, porque as ofertas eram muito grandes. Uma delas foi o seguinte, ó, se você prostrar-se diante de mim e me adorar, eu te darei todo o reino da terra. Porque Satanás tem poder sobre essa terra. Ele é o príncipe da terra. E Jesus simplesmente disse a Satanás, negativo. Eu adoro somente ao meu Deus. Acabou. Não tem outros deuses, não tem ninguém. Então hoje Satanás trabalha nas religiões fazendo com que as pessoas adorem deuses estranhos, deuses de pau, de pedra, de metal e outras coisas mais, filosofias e coisas assim. Isso não vai funcionar para você, nem não funcionou para mim. Eu também já estive nessa condição e aqui estamos exortando a que você realmente siga as instruções de Deus e não a instrução dos homens. Porque o homem instrui também. Diz isso, aquilo, outro. Observa, avalia, lê a Bíblia. Quando você for na igreja, o pastor pregar uma mensagem e fazer qualquer tipo de movimento, procure onde está escrito aquilo que foi dito. Eu fazia isso. Cheguei na igreja, o pastor falava e tal. Eu ia lá checar se aquilo realmente estava na Bíblia. E aí, claro, Deus falava comigo sempre, né? Vamos lá. A igreja em Bereia, né? Paulo, quando chegou ali a pregar, a primeira coisa que eles fizeram foram examinar o rolo para saber se aquilo que ele estava falando era uma coisa certa mesmo. Positivo. Aí aqui, versículo na tela, o 17, até o fim, né, pastor Douglas? Sim.
porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Olha que coisa maravilhosa. O surdo vai ouvir e o cego vai ver. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Versículo 18, vamos lá, 19. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade serão desarraigados. O iníquo não tem paz. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Eu vou ler de novo 21, que é forte aqui. Ó. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, uma palavrinha, e armam laços ao que repreende na porta, e os sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Não vai ficar, né, ali rubro ou amarelo. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Pastor Douglas, me ajuda a decifrar esse finalzinho aqui. Essa aqui é a última profecia, né, profecia final, que é a remoção da cegueira de Israel. O Líbano, provavelmente ele simboliza o orgulho, né? Aquele ser orgulhoso, porque tudo de bom vinha do Líbano, né? E ele fala, será que o Líbano, né, por um momento, ele não há de se converter e ali aparecer um pomar frutífero? Ele fala Carmel em hebraico, que seria assim, um jardim, e um big de um jardim. Carmel significa exatamente isso, aquele jardim que era produzido pelos e para os reis. Mas aqueles que agora produzem os frutos, né, da justiça, poderão mais tarde, por causa da falta do cuidado, da negligência, da humildade, reverter para uma floresta totalmente desordenada. Ou seja, aquilo que parecia estar bem, aquilo que parecia estar tranquilo, aquilo que parecia estar super de boa para eles, mas no futuro seria uma desordem, porque não houve um verdadeiro arrependimento por causa do orgulho. Deus, ele resiste ao soberbo e dá ouvido àquele que é humilde de coração. Por isso que no versículo 18 e 19, ele vai falar dos pobres. E naquele dia, o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão sem obscuridade e sem trevas. O manso também aumentará a alegria deles no Senhor, e o pobre entre os homens regozijará no Santo de Israel. Aqueles que outrora não tinham mais ouvidos, porque os seus ouvidos estavam agravados mediante os seus pecados, aqueles que já não tinham mais visão, pois a catarata do pecado estava exatamente tampando a sua visão. Por um poder de Deus, Deus iria chamar esses, iria curá-los da sua surdez e da sua cegueira, para que aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, aqueles que ninguém queria por perto, pudessem ser chamados de filhos e tivessem então um lugar à mesa ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aqueles que não tinham mais identidade, agora eles passaram a ter uma identidade e passaram a ter um pai, porque o lugar deles era justamente com humildes. O versículo 20 e 21 vai falar sobre aqueles que são os materialistas rudes e inescrupulosos, que acabam armando armadilhas e mais armadilhas para poder prosperar. Lê do engano. Se você vê um ímpio prosperando em seu caminho, não o inveje, porque certamente em um dado momento Deus vai requerer dele. E tomara que Deus requeira nesse mundo, sabe, bispo? Porque se a pessoa for um perdido, Deus não vai nem se preocupar em requerer nada, porque ele há de pagar na eternidade
para tudo sempre o mal que ele viu nesse mundo. Então, nessa questão da injustiça, Israel devia receber a justiça de Deus e largar mão de toda a injustiça, porque a injustiça é o que faz o homem arruinar o seu caminho. Um homem perverso, um homem que deseja receber benefícios sem trabalhar, um homem que faz laço contra outro homem para derrubar, para buscar o caminho dele. Olha, a Pátia, minha esposa, ela ficava às vezes muito irritada comigo, porque as pessoas armavam ciladas, faziam intrigas, e ela falava: se defende, homem. E eu falava para ela: filha, eu não vou me defender, porque o Senhor pelejará por mim. A minha função é orar por aqueles que me perseguem, para que Deus abençoe a vida deles. E eu aprendi isso desde novo, desde cedo no Evangelho. E Deus sempre honrou. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, não faça isso. Se alguém está vindo contra você, não enche o seu coração de vingança. Na capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, ele diz que a vingança pertence ao Senhor, que o nosso Deus é um Deus ciumento e zeloso, né? Deus zeloso e vingativo, que toma vingança daqueles que o amam. Esses que agem de maneira justa e fiel, eles terão uma mão estendida, a mão do seu Redentor. Essa palavra Redentor, ela é linda, porque Redentor é aquele que vai redimir, é aquele que vai salvar, é aquele que vai libertar. E só há um Redentor, só há um nome entre os homens que possa levar esses homens a Deus. E qual é o nome dele, bispo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Gente, olha, nós vamos ficando por aqui, já estamos chegando ao final do almoço com Deus. Eu queria que você preparasse agora o seu copo com água, a gente fazer a oração, consagrar a água, e você vai participar dessa oração. Fique tranquilo, porque não há mal que dure para sempre, e não há bem que sempre dure, mas o mal não vai prevalecer sobre aqueles cujo coração está voltado para Deus, aqueles que têm esperança nele, aqueles que confiam nele. Acredite, ainda que pareça demorado, mas a resposta é verdade. É só um pouquinho de tempo, segura um pouco mais. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer, em Cristo, é claro. Fora dele não há garantia. Abraço, Deus abençoe. Vamos agora falar com Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e pedimos ao Senhor que nos abençoe nesta hora, meu Pai. Não somente a nós aqui, os Teus servos que compõem esta mesa, mas também a todos que ouvem esta mensagem, que ouviram atentamente, acompanharam esse estudo, Senhor. Sejam todos eles visitados do Teu Espírito agora. E se alguém está a sofrer com doenças que a medicina não descobre a causa, eu sei que o Senhor é poderoso para sarar qualquer enfermidade, desde que haja, Senhor, a manifestação verdadeira do Senhor, o arrependimento do coração do homem, Senhor, que a Tua graça possa alcançá-lo nesta hora. Nós consagramos esse copo com água e pedimos que a Tua bênção venha sobre ela, e que aquele que dela beber seja agora abençoado e visitado em todo o seu ser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê de mim, e beba agora do seu copo com água. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Isaías 29 ficou. E na semana que vem, vamos ter outra programação. Mas o próximo capítulo é o capítulo 30, que vai falar aqui, pastor Douglas, dos filhos rebeldes. Você quer aprender o que é um filho rebelde? Acompanhe o nosso estudo, o próximo estudo de Isaías. Aí é fantástico, porque aqui o Senhor ele acaba pronunciando uma maldição contra aqueles que buscam conselhos humanos em vez de conselhos divinos. Olha que coisa, rapaz. Isso é maravilhoso demais. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor e a sua família e que nós possamos estar em paz com o nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos, em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Carlinha. Deus abençoe. Pronto? Foi? Poxa, bem explicativo. Quanto tempo durou? E aqui você... Ah, que bom, né?